Rafael Santos apertou com força a alça da pasta de plástico velha, como se aquele pedaço de plástico transparente fosse a única coisa capaz de segurá-lo de pé. O coração batia tão alto que parecia ecoar pelo enorme hall de mármore da empresa Andrade Tavares. Era o seu primeiro dia de trabalho. Ou, pelo menos, deveria ser. À frente dele, o relógio digital na parede marcava 9h45. 45 minutos de atraso. A camisa social clara, a única de respeito que ele tinha, estava manchada de graxa escura na altura do peito e nos punhos. O suor se misturava ao cheiro de produtos de limpeza do saguão, enquanto 6 outros novos contratados olhavam de lado, uns com pena, outros com puro alívio por não estarem no lugar dele. E à sua frente, como um juiz prestes a decretar uma sentença, estava Márcio Tavares. 42 anos, terno impecável, postura dura, olhar de quem já tinha esquecido há muito tempo o que era empatia. 15 anos no Departamento de Recursos Humanos da empresa, conhecido por todos como o fiscal da pontualidade, o guardião das regras. Naquele momento, ele encarava Rafael como se olhasse para um lixo esquecido no meio do salão. Você acha que esta empresa é o quê? A voz de Márcio ecoou pelo hall, firme e cortante. Um ferro velho? Alguns funcionários pararam de andar para assistir. O eco da pergunta parecia bater nas paredes de vidro. Rafael sentiu o rosto queimar. A vontade de se explicar era enorme, mas as palavras saíam presas na garganta. Senhor, eu posso explicar. Por favor, murmurou, quase num sussurro. Márcio deu um passo à frente, cruzando os braços. Explicar? Repetiu, debochado. Você chega 45 minutos atrasado no seu primeiro dia de trabalho, com essa camisa imunda, parecendo que saiu debaixo de um carro, e acha que tem alguma explicação que eu queira ouvir. Os outros 6 novos contratados, enfileirados, observaram a cena em silêncio. Entre eles, uma jovem de cabelo preso em coque baixo e blazer simples mordeu o lábio, incomodada. Era Camila. Ela franzia a testa, indignada, mas não encontrava coragem para intervir. Rafael respirou fundo, tentando controlar o tremor da voz. Senhor, no caminho tinha uma senhora, o carro dela. Ela estava sozinha. O pneu? Eu só. Ah, pronto, cortou Márcio, levantando a mão, como se afastasse uma mosca. E lá vem a novela. O clássico, eu só quis ajudar alguém. Isso se chama desculpa, Santos. E vou te dizer uma coisa bem clara. Pontualidade e aparência não são negociáveis nesta empresa. Mas é verdade, senhor, insistiu Rafael, a voz falhando. Ela poderia ter se machucado. Estava desesperada. Eu vi que ainda tinha tempo. Chega, interrompeu Márcio pela 3ª vez. Você acha que eu nasci ontem? Em 15 anos de RH eu já ouvi todo tipo de desculpa. Cachorro doente, ônibus quebrado, avó passando mal, pneu furado. É sempre a mesma história. Rafael sentiu os olhos arderem. Pensou na mãe, na noite anterior, passando a camisa com todo cuidado, dizendo, filho, hoje é o começo da nossa virada. Pensou nos meses de procura, nos não, nas portas fechadas. Camila, incapaz de ficar completamente calada, respirou fundo e sussurrou. Senhor Márcio, talvez... Ele se virou para ela num gesto brusco. Ninguém pediu sua opinião. Senhorita, aqui não é assembleia. Aqui é uma empresa séria. Camila encolheu os ombros, engolindo a indignação. Márcio voltou a focar em Rafael. Rafael Santos, certo? Perguntou, embora já soubesse. Você está demitido. Antes de começar. Um murmúrio baixo percorreu o hall. Rafael piscou várias vezes, como se não tivesse ouvido direito. Demitido? Senhor, por favor, eu procurei emprego durante meses. Eu entrei em 23 entrevistas. Fui escolhido entre 340 candidatos. E tudo isso não te ensinou a chegar na hora e respeitar o ambiente de trabalho? Retrucou Márcio, gelado. Segurança. Cláudio, o segurança que observava tudo de longe, respirou fundo e se aproximou. Era um homem de uns 50 anos, ombros largos,
rosto cansado, mas olhar humano. Ele odiava aquele tipo de situação. Pois não, Sr. Márcio? Perguntou, já sabendo a resposta. Acompanhe o Sr. Rafael até a saída. A partir deste momento, ele não faz mais parte da Andrade Tavares. Rafael sentiu o chão fugir dos pés. O coração parecia ter despencado para o estômago. Senhor, por favor, nenhum aviso, nenhuma conversa. Tentou, no último esforço. Márcio pegou uma folha na prancheta e fez um rabisco rápido. Minha conversa é simples. Santos, aqui não é lugar para amadores. Você teve sua chance e jogou fora. Agora, por favor, não faça cena. A palavra cena atravessou Rafael como uma faca. Ele respirou fundo, engolindo o choro. Não queria chorar na frente de desconhecidos. Não queria dar esse prazer a Márcio. Cláudio colocou a mão de leve no braço dele, num gesto respeitoso. Vamos, garoto, disse baixinho. Por aqui. Rafael baixou a cabeça e começou a caminhar ao lado de Cláudio, sentindo todos os olhares nas costas. Atrás dele, Camila apertou as mãos com força, sussurrando para si mesma. Isso é absurdo, completamente absurdo. Mas o medo de perder o emprego engoliu qualquer impulso de falar mais. Enquanto Rafael se afastava, a pasta velha balançando ao lado do corpo, a mente dele começou a voltar no tempo, como se procurasse desesperadamente onde tudo tinha dado errado. 2 anos de currículo enviado, 6 meses intensos de busca, 23 entrevistas, 13 vamos entrar em contato que nunca se concretizaram. E, finalmente, aquela vaga, a vaga, o e-mail dizendo: parabéns, você foi selecionado em primeiro lugar entre 340 candidatos. Ele tinha lido aquela frase tantas vezes que decorou. Tinha sonhado com o momento de entrar naquela empresa, cumprir o período de experiência, ser efetivado, pagar as dívidas, aliviar os ombros cansados da mãe, Dona Mariana, 62 anos, mãos cortadas pelos produtos de limpeza. Agora, tudo parecia ter se desfeito em poucos minutos. 2h30 antes, o dia tinha começado com esperança. Eram 7h em ponto quando Rafael entrou no ônibus lotado em direção ao centro. O ar estava abafado, as janelas meio emperradas deixavam entrar só um fio de vento. Trabalhadores se espremiam, mochilas batendo umas nas outras, crianças sonolentas indo para a escola. Rafael estava de pé, segurando uma barra de metal com uma mão e, com a outra, protegendo a pasta de plástico transparente que carregava seus documentos, RG, CPF, carteira de trabalho, cópias de certificados, o e-mail impresso da contratação. Na mesma pasta, ele tinha colocado um bilhetinho dobrado que a mãe tinha deixado em cima da mesa da cozinha. Vai dar certo. Te amo. Mamãe. A camisa clara, bem passada, tinha sido motivo de orgulho na noite anterior. Olha só, filho, dissera Dona Mariana, passando a mão de leve no tecido. Parece até de gerente. Só não vai sujar, hein? É a única bonita que você tem. Ele riu. Pode deixar, mãe. Hoje eu vou tomar cuidado até com o vento. No ônibus, ele tentava se manter firme, apesar das curvas e freadas. De vez em quando, olhava o relógio no celular. 7h15, 7h22, 7h30. Se eu descer um ponto antes e for andando, chego antes da hora e ainda dou uma volta no quarteirão para ver a empresa de fora. Melhor impressão, pensou. Assim que o ônibus se aproximou do ponto desejado, ele apertou o botão de parada e desceu. O ar da rua era diferente, misturando o cheiro de padaria com fumaça de carros. O bairro comercial onde ficava Andrade Tavares era outro mundo comparado ao bairro pobre onde Rafael morava. Prédios altos, vidros espelhados, pessoa de terno andando apressadas com copos de café. Rafael respirou fundo, ajeitou a camisa, verificou pela 1000ª vez se a pasta estava bem fechada e começou a caminhar. Ainda eram 8h30. Ele precisava estar lá às 9h. Pela conta dele, teria tempo de sobra para chegar antes, respirar, talvez até tomar um café na esquina. Foi então que viu, do outro lado da rua,
Quase encostado na calçada, um carro antigo, azul, com os 4 piscas acesos e o capô levantado. Ao lado, uma senhora de cabelos grisalhos, óculos caindo um pouco no nariz, virando o celular de um lado para o outro no ar, como se procurasse sinal. Ela parecia aflita. Rafael diminuiu o passo, o coração apertando. Olhou o relógio. Ainda tinha tempo. Mas se eu me atrasar, pensou. E se for coisa rápida, respondeu uma voz dentro dele. Ficou parado por 2 segundos na calçada, olhando ora para o prédio à frente, ora para o carro azul. O peso da escolha parecia maior do que realmente era. No fim, venceu aquilo que tinha aprendido desde criança. Se fosse a mãe, eu ia querer que alguém ajudasse, pensou. E atravessou a rua. Bom dia, senhora, disse, chegando mais perto. Aconteceu alguma coisa. A mulher se virou, aliviada só de ouvir uma voz. Ai, meu filho, bom dia. Desculpe incomodar. Eu acho que meu carro me deixou na mão de vez. O motor apagou. Eu ouvi um barulho estranho e agora não quer pegar. Eu já tentei ligar para o seguro, mas o sinal está péssimo. Rafael sorriu, tentando acalmá-la. Calma, dona. Helena, respondeu ela. Helena Andrade. Dona Helena, deixe eu dar uma olhada. Não sou mecânico profissional, mas já me virei com o carro quebrado algumas vezes no bairro. Ela sentiu, um pouco envergonhada. Rafael deixou a pasta no banco traseiro do carro e se aproximou do capô aberto. Deu uma olhada rápida no motor. Depois, abaixou o olhar para os pneus. Acho que o problema principal está aqui, murmurou, apontando. O pneu está completamente murcho. Provavelmente furou em algum buraco lá atrás. Helena suspirou, levando a mão à testa. Eu devia ter imaginado. Essas ruas vivem cheias de buracos. Eu já tenho uma certa idade. Não tenho força para ficar lidando com macaco, pneu, essas coisas. A senhora tem estepe? Perguntou Rafael. Acho que sim. Lá no porta-malas. Ele deu a volta, abriu o porta-malas e encontrou o estepe, o macaco e a chave de rodas. O macaco estava enferrujado, claramente sem uso havia muito tempo. Vai demorar? Perguntou Helena, um pouco aflita. Tenho um compromisso importante às 9. Rafael olhou de novo o relógio. 8h35. Se eu fizer tudo certinho e for rápido, ainda dá tempo. Chego um pouco antes ou em cima da hora. Mas dá, pensou. Ele sorriu para ela. Vou fazer o possível para ser rápido, dona Helena. Não se preocupe. Abaixou-se no asfalto, apoiou o macaco debaixo do carro. Tentou erguer. O macaco rangeu, resistente. Ele teve que forçar com as 2 mãos. A ferrugem fazia o metal grudar um pouco, exigindo ainda mais força. Logo, uma fina camada de graxa manchou seus dedos. Ele tentou ignorar, concentrado na tarefa. Esse macaco aqui está mais teimoso que muita gente, comentou, tentando aliviar o clima. Helena soltou um riso nervoso. Acho que ele combina comigo. Então, com a senhora, não. Com um carro velho, talvez, respondeu Rafael. Simpático. Depois de alguns minutos de esforço, finalmente conseguiu erguer o carro o suficiente. Em seguida, encaixou a chave de rodas nos parafusos, mas eles pareciam colados. Nossa, reclamou baixinho. Quem trocou esse pneu da última vez apertou como se fosse para sempre. Forçou mais uma vez, usando o peso do corpo. Sentiu o metal escorregar e, ao mesmo tempo, um estalo. O parafuso finalmente cedeu. Mas o movimento brusco fez apoiar a mão manchada de graxa na camisa, bem no centro. Outra mancha escura surgiu. Ele fechou os olhos por um segundo. Droga, a camisa. Mas não parou. Um por um, os parafusos foram se soltando, com muito esforço. O suor começou a descer pela testa. A respiração ficou mais pesada. A calçada, dura e quente, já doía nos joelhos. Quando finalmente conseguiu tirar o pneu furado e colocar o estepe, suas mãos, punhos e boa parte da frente da camisa estavam cheios de manchas escuras. A barra da calça também não escapou. Helena observava tudo com uma mistura de culpa e gratidão.
Meu filho, você não precisava se sujar tanto assim por mim, disse, com os olhos marejados. Rafael deu de ombros, tentando não demonstrar cansaço. Precisar. Ninguém precisa. Mas é o certo. A senhora podia ser minha mãe. Podiam passar horas até alguém parar. E eu ainda tenho um tempinho. Ele terminou de apertar bem os parafusos, abaixou o carro com cuidado e guardou o macaco e o pneu furado no porta-malas. Quando fechou, estava ofegante, com o peito subindo e descendo rápido. Pronto, Dona Helena. Agora dá para chegar no compromisso tranquila. Mas é bom levar o carro numa oficina depois, para revisar. Ela abriu a bolsa, pegou a carteira e começou a separar umas notas. Eu faço questão de te pagar. Meu filho, você salvou a minha manhã. Me diz quanto foi. Rafael recuou um passo, balançando a cabeça. Não, senhora, de jeito nenhum. Não foi um serviço, foi só ajuda. Fazer o certo não tem preço. Uás. Dona Helena insistiu, com firmeza, mas com respeito. Se eu aceitar dinheiro, o que eu fiz deixa de ser ajuda e vira negócio. Eu não estou vendendo caráter, só troquei um pneu. Ela o encarou por alguns segundos, emocionada com a resposta. Aquela frase ficou registrada na memória dela. Você me lembra alguém, murmurou. Alguém que também dizia isso. Ele sorriu, sem entender. Só fico feliz de ter ajudado. Agora eu é que preciso correr para o meu trabalho novo. Senão, eu que vou ficar na mão. Rafael estendeu a mão para ela, que apertou com carinho, ainda um pouco trêmula. Muito obrigada, de verdade. Como é seu nome? Rafael. Rafael Santos. Eu não vou esquecer. Rafael. Prometeu. Que Deus abençoe muito você e sua mãe. Ele arregalou um pouco os olhos. Como a senhora sabe que eu moro com a minha mãe? Helena sorriu. Mães se reconhecem umas nas outras. E eu sei ver um filho que carrega o mundo nas costas. Rafael riu sem jeito, deu um breve aceno e pegou a pasta de volta no banco traseiro. Ao olhar para a camisa, o coração apertou. As manchas de graxa estavam nítidas demais. Talvez na recepção eu consiga um banheiro para limpar um pouco, pensou, tentando se acalmar. Olhou o relógio. 8h55. Droga, sussurrou. Começou a correr. Correu pela calçada, desviando de pessoas, sentindo o suor se misturar com o calor da manhã. A pasta batia contra a lateral do corpo a cada passo. O trânsito parecia mais lento do que nunca. Quando finalmente avistou, ao fundo, a fachada espelhada da Andrade Tavares, o relógio marcava 9h05. Se eu chegar logo, talvez dê tempo de explicar, pensou, com uma pontinha de esperança. Mas, ao passar pela catraca, ainda ofegante, viu o relógio digital do hall marcando 9h45. Ele não tinha percebido quanto tinha perdido a noção do tempo ao trocar o pneu, ao forçar o macaco enferrujado, ao tentar limpar rapidamente as mãos numa torneira de rua. E foi assim, com a camisa manchada, cabelo úmido de suor e passos apressados, que entrou no hall e deu de cara com Márcio Tavares, os 6 novos contratados enfileirados, uma plateia involuntária. O resto ele acabará de viver. O resto era a humilhação que ainda ardia como fogo. Agora, acompanhado por Cláudio rumo à saída, Rafael sentia o peso de cada passo. O sol do lado de fora entrava pelo vidro, forte, quase agressivo. Doía nos olhos, mas ele não sabia se era pelo brilho ou pelas lágrimas que insistiam em se formar. Como eu vou olhar para minha mãe e dizer que fui demitido antes de começar? Pensou. Como eu vou dizer que, mais uma vez, não deu certo? Lembrou-se das contas atrasadas, do bilhete na pasta, dos dedos da mãe ressecados de tanto produto químico, das noites em que ela chegava em casa com o cheiro de água sanitária impregnado nas roupas. Ei, garoto, a voz baixa de Cláudio chamou de volta à realidade. Sinto muito por isso, de verdade. Rafael tentou sorrir. Não é culpa sua. Senhor, Cláudio, completou o segurança. Me chama de Cláudio. Não é culpa sua, Cláudio. Você só está fazendo o seu trabalho. Eles passaram pela última porta de vidro. O ar quente da rua os envolveu de imediato.
Lá fora, o estacionamento interno da empresa era separado por uma cancela. Alguns carros de funcionários entravam e saíam. Rafael olhou para o chão, sem coragem de erguer a cabeça. Eu não sei o que vou dizer para minha mãe, confessou, num fio de voz. Ela acreditou tanto. Achou que, finalmente, a vida ia ficar menos pesada. Cláudio observou por um segundo, com um aperto no peito. Às vezes, a vida da gente dá umas voltas que a gente não entende na hora, disse, sem saber ao certo se ajudava. Mas, olha, eu vi tua cara lá dentro. Eu vi como você falou daquela senhora. Não parece mentira. Rafael respirou fundo. Eu não sei mentir. Pois é, murmurou Cláudio. Isso, uma hora. Conta. Antes se pudesse dizer mais alguma coisa, o som de um motor se aproximando chamou a atenção dos dois. Um carro azul, um pouco antigo, mas bem cuidado, entrou no estacionamento de funcionários. Era o mesmo carro do começo da manhã. Rafael reconheceu de imediato. Não pode ser, sussurrou. O carro estacionou em uma vaga reservada, perto da entrada lateral. A porta se abriu e, de lá, desceu Dona Helena, agora mais arrumada, com um blazer leve por cima da blusa. Ela caminhava com firmeza, como se conhecesse bem aquele lugar. Quando seus olhos pousaram em Rafael, caminhando ao lado de um segurança, com a camisa manchada e o olhar perdido, ela parou como se tivesse batido em uma parede invisível. Rafael? Chamou, surpresa. Ele levantou a cabeça devagar, sem acreditar. Dona Helena, ela olhou para Cláudio. O que está acontecendo aqui? Perguntou, a voz firme. Cláudio coçou a nuca, desconfortável. Ele estava sendo acompanhado até a saída. Senhora, foi uma ordem do RH. Saída? Repetiu ela, incrédula. Como assim saída? Rafael sentiu um misto de vergonha e alívio. Não queria que ela se sentisse culpada, mas também não conseguia inventar outra coisa. Eu fui demitido, disse, com dificuldade. Cheguei atrasado por causa do pneu, da ajuda. Expliquei, mas acharam que era desculpa. Por um segundo, o rosto de Helena pareceu ficar sem expressão. Depois, lentamente, a incredulidade deu lugar à indignação. Você está me dizendo, começou ela, cada palavra mais carregada, que foi demitido, porque me ajudou. Rafael tentou amenizar. Eles não sabiam que era a senhora. Para eles, eu só era o garoto atrasado com a camisa suja. Helena fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como se tentasse controlar um turbilhão dentro dela. Quando abriu, suas feições mudaram. Havia algo de majestoso em sua postura agora, algo que Rafael ainda não tinha visto. Ela se virou para Cláudio, séria. Qual é o nome completo dele? Perguntou. Rafael Santos, senhora, respondeu ele, rápido. Certo. Helena ajeitou a bolsa no ombro. Cláudio, você vai me acompanhar até o escritório do meu filho. Com o Rafael. Cláudio arregalou um pouco os olhos. Seu filho? Ela encarou o prédio, como quem se prepara para uma batalha. Dr. Roberto Andrade, o CEO desta empresa. O estômago de Rafael deu um nó. Ele olhou para ela, surpreso. Seu filho é o? Sim, confirmou Helena, sem rodeios. E hoje ele vai ouvir uma história muito importante. Ela se aproximou de Rafael, colocando a mão delicadamente no braço dele. Você não vai embora daqui como um criminoso, meu filho. Não depois do que fez por mim hoje de manhã. Atravessar novamente as portas de vidro da Andrade Tavares foi, para Rafael, como voltar à cena de um crime onde ele era vítima. Mas, dessa vez, não caminhava sozinho. Ao lado, Dona Helena andava com passos decididos. Atrás deles, Cláudio seguia em silêncio, tentando entender como o dia tinha virado daquele jeito. Na recepção, a moça do balcão levantou os olhos e quase engasgou quando viu Helena. Bom dia, Dona Helena, disse, apressada. O doutor Roberto ainda não desceu, mas... Não se preocupe, cortou Helena, educada, mas firme. Hoje eu vou até ele. Chame o elevador privativo, por favor.
A recepcionista apertou um botão especial e uma das portas de vidro ao lado se abriu, dando acesso a um corredor mais reservado. Ali, um elevador com leitor de cartão esperava. Só a diretoria usa esse elevador, senhora, comentou Cláudio, meio sem jeito. Helena passou o cartão dela no leitor com naturalidade. A luz verde acendeu e as portas se abriram. Hoje, o Rafael também usa, respondeu. Rafael entrou, ainda atordoado. Não sabia como se comportar. Mal tinha tido tempo de se acostumar com a ideia de ser funcionário e agora estava dentro do elevador privativo, com a mãe do CEO ao lado. O elevador subiu suave, silencioso. Um painel mostrou os números dos andares até parar no 12º. As portas se abriram para um andar mais silencioso, com carpete macio, paredes claras e quadros discretos. No final do corredor, uma porta de vidro fosco trazia em letras elegantes: Dr. Roberto Andrade, CEO. Helena bateu uma vez, sem hesitar. Entra. Ouviu-se uma voz masculina, calma, do outro lado. Eles entraram. O escritório de Roberto era amplo, com uma grande janela de vidro que revelava a cidade se estendendo até onde a vista alcançava. Uma mesa de madeira escura ocupava o centro, organizada com poucos objetos. Atrás dela, um homem de meia-idade, cabelo levemente grisalho nas têmporas, terno bem cortado, levantou o olhar do notebook. Ao ver Helena, se levantou imediatamente, abrindo um sorriso. "Mãe!" exclamou, surpreso e feliz. "Eu não sabia que a senhora vinha hoje. Devia ter me avisado. Eu descia para te receber." "Se eu tivesse te avisado, talvez não fosse a mesma coisa", respondeu ela, séria. O sorriso de Roberto desapareceu aos poucos. Ele percebeu que havia algo errado. Seu olhar então pousou em Rafael, parado perto da porta, visivelmente desconfortável, com a camisa manchada e a pasta apertada nas mãos. "E esse jovem?" perguntou Roberto, curioso. "Este jovem se chama Rafael Santos", disse Helena. "E ele está prestes a te ensinar uma lição que nem todos os MBAs do mundo te deram." Roberto franziu o senho, intrigado, mas puxou uma cadeira. "Por favor, sentem-se", disse, tentando manter a calma. "Cláudio, pode fechar a porta." O segurança fez o que lhe foi pedido e ficou discretamente ao lado. Helena sentou-se em frente à mesa, mas Rafael ficou de pé, sem saber se devia se sentar também. "Sente-se, Rafael", pediu Roberto, com gentileza. "Aqui ninguém está sob julgamento." Ainda. A escolha das palavras chamou a atenção de Rafael, que finalmente se sentou, segurando a pasta no colo. Helena respirou fundo, organizando os pensamentos. "Roberto, hoje de manhã, a caminho daqui, meu pneu furou. Começou. Eu estava sozinha, sem força para mexer no macaco enferrujado, sem sinal no celular, desesperada, para falar a verdade." Roberto arregalou levemente os olhos. "A senhora não me ligou. Não deu tempo. Antes disso, alguém apareceu. Este rapaz." Ela fez um gesto na direção de Rafael. Ele atravessou a rua, deixou de lado o caminho para o primeiro dia de trabalho da vida dele e se abaixou no chão quente para trocar o meu pneu. Lutou com o macaco enferrujado, soltou parafusos que nem mecânico queria encarar, sujou as mãos, os braços, a camisa, tudo. Rafael abaixou o olhar, envergonhado com o elogio. "Eu ofereci dinheiro", continuou Helena. "E eu posso te garantir, Roberto, não foi pouco." Mas ele recusou. Com firmeza, disse que fazer o certo não tem preço, que não queria transformar o que fez num negócio. E, depois disso tudo, pegou a pasta dele e saiu correndo, com medo de se atrasar. Roberto olhou para Rafael com interesse genuíno. "É verdade?" perguntou. Rafael engoliu em seco. "Sim, senhor? Quer dizer, sim, doutor. Eu só fiz o que achei certo." Helena apertou os lábios, continuando. "Pois bem, ao chegar aqui, com a camisa suja de graxa por minha causa, atrasado por minha causa, ele foi humilhado no hall, chamado de qualquer coisa, menos de ser humano, e foi demitido antes de começar.
sem direito à explicação, sem chance de alguém investigar o que tinha acontecido. Roberto permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo a informação. Depois, girou levemente a cadeira e apertou um botão no telefone de mesa. Marina, por favor, traga para mim o arquivo do novo funcionário Rafael Santos, pediu. Aquele que ia começar hoje no setor administrativo. Sim, doutor, já levo, respondeu uma voz feminina pelo viva voz. Enquanto isso, Roberto voltou a olhar para Rafael. Quantas entrevistas você já tinha feito antes de conseguir essa vaga, Rafael? Perguntou. 23, senhor, respondeu ele automaticamente. E fui escolhido entre 340 candidatos. Ele memorizou o número de candidatos, murmurou Helena, emocionada. Isso diz muito sobre o que significava para ele. A porta se abriu e uma mulher elegante, de cerca de 30 e poucos anos, entrou com uma pasta azul em mãos. Aqui está, doutor Roberto, disse a secretária, entregando o arquivo. Obrigado, Marina. Pode fechar a porta, por favor. Roberto abriu a pasta e começou a folhear os documentos. Leu algumas anotações. Sublinhou com o olhar trechos marcados em amarelo. Avaliação técnica. Excelente. Leu em voz alta. Perfil comportamental. Extraordinário. Alta resiliência. Empatia. Senso de responsabilidade acima da média. Ele levantou os olhos para Rafael. Você foi o primeiro colocado. Disparado. Rafael apenas assentiu, sem saber o que dizer. Roberto respirou fundo. Quem o demitiu? Perguntou, direto. O senhor Márcio, do RH. Respondeu Cláudio, sem rodeios. O nome pairou no ar como um peso. Roberto pegou o telefone novamente. Marina, chame o senhor Márcio Tavares à minha sala. Agora. Claro, doutor. Helena cruzou as mãos no colo, esperando. Rafael sentia o coração disparado novamente, mas de um jeito diferente. Era como se estivesse no meio de um julgamento do qual não compreendia o papel. Poucos minutos depois, ouviram batidas na porta. Entre, disse Roberto. Márcio entrou, seguro de si, como sempre. Ao ver Helena, arregalou os olhos e tentou sorrir, meio nervoso. Dona Helena, não sabia que a senhora estava na empresa hoje, disse, tentando soar cordial. É sempre uma honra. O olhar dele deslizou até Rafael. Por um segundo, a expressão de superioridade vacilou. E o senhor? Murmurou, desconfortável. Roberto indicou uma cadeira com um gesto seco. Sente-se, Márcio. Ele obedeceu, tentando manter a postura. O silêncio que se seguiu pesou no ambiente. Só o barulho distante da cidade, filtrado pelo vidro, se fazia ouvir. Márcio, começou Roberto, com a voz controlada. Há 15 anos você trabalha nesta empresa. Eu conheço seu histórico, sempre defendendo regras, sempre falando sobre disciplina, sobre pontualidade, sobre aparência. Certo? Sim, doutor, respondeu Márcio, endireitando-se na cadeira. Acredito que são pilares fundamentais para o sucesso da companhia. Entendo, disse Roberto. E hoje, no hall de entrada desta empresa, o que aconteceu? Márcio pigarreou, tentando parecer seguro. Tivemos um caso típico de falta de comprometimento. Senhor, um funcionário novo, no primeiro dia, chegando 45 minutos atrasado, com a camisa em estado deplorável. Diante disso, entendi que ele não tinha o perfil que a empresa precisa e tomei a decisão de desligá-lo imediatamente. Foi uma decisão objetiva, baseada em critérios claros. Roberto entrelaçou as mãos sobre a mesa. Você ouviu a justificativa dele. Ele começou com uma história sobre uma senhora e um pneu furado. Doutor, respondeu Márcio, revirando os olhos, sem perceber o perigo. Com todo respeito, eu já ouvi tantas desculpas nos últimos 15 anos que aprendi a não perder tempo com elas. Era uma clara tentativa de se vitimizar. Helena inclinou-se levemente para a frente. Márcio, disse, a voz fria. Essa senhora do pneu furado era eu. Ele empalideceu. Eu, a senhora, gaguejou. Eu mesma,
confirmou Helena. O pneu furado era o meu. O macaco enferrujado era o meu. A camisa suja de graxa, o atraso, tudo consequência da atitude de um rapaz que escolheu me ajudar ao invés de fingir que não me viu. Rafael baixou ainda mais o olhar. Márcio abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Roberto aproveitou o silêncio. Deixe-me fazer uma pergunta, Márcio, disse, inclinado para a frente. Se essa senhora que ele disse ter ajudado não fosse a mãe do seu chefe, você estaria aqui, agora, disposto a rever sua decisão? Márcio engoliu em seco. Eu não sabia, doutor. Juro que não fazia ideia. Se eu soubesse, é claro que teria. É exatamente esse o ponto, cortou Roberto, firme. O valor da atitude dele depende de quem ele ajudou. O fato de ele ter se atrasado por trocar o pneu de uma desconhecida vale menos do que se tivesse sido, digamos, a presidente do país ou a mãe do CEO. Márcio começou a suar. Talvez eu tenha agido com rigidez demais. Posso admitir isso, mas podemos resolver. Podemos recontratá-lo, explicar. Ainda dá tempo de desfazer. Desfazer? Repetiu Roberto, a voz mais alta. Você acha que consegue desfazer a humilhação de um jovem que procurou emprego durante meses, que fez 23 entrevistas, que foi escolhido entre 340 candidatos e que foi tratado como um delinquente no primeiro dia de trabalho, na frente de outros funcionários? Márcio abriu as mãos, em um gesto quase desesperado. Eu tomei uma decisão baseada nas regras, doutor. Sempre fiz isso. Fui contratado para isso. Não, retrucou Roberto com firmeza. Você foi contratado para aplicar as regras com bom senso. Para lembrar que esta empresa lida com pessoas, não com máquinas. E hoje, você falhou miseravelmente. O silêncio voltou a dominar a sala. Por um momento, Roberto apenas respirou, olhando pela janela, como se buscasse equilíbrio. Depois, voltou-se para Márcio e sua voz saiu mais seca. A partir deste momento, você não faz mais parte da Andrade Tavares. Márcio arregalou os olhos. Doutor, por favor, 15 anos de casa, um erro de julgamento. Podemos aplicar uma advertência, uma suspensão, mas demissão imediata. Você demitiu Rafael de forma imediata, sem advertência, sem suspensão, sem sequer ouvir a história completa, lembrou Roberto. E agora sente na pele que é ser julgado sem apelação. Cada escolha tem um preço, Márcio. Chegou a hora de você pagar pelo modo como tem tratado as pessoas aqui dentro. Helena observava em silêncio, sem um pingo de crueldade no olhar, mas com uma firmeza que sustentava a decisão do filho. Segurança, chamou Roberto. Cláudio deu um passo à frente, surpreso por ser chamado dessa vez para o outro lado da situação. Por favor, acompanhe o senhor Márcio até a saída, ordenou Roberto, de forma respeitosa, mas clara. Ele está desligado a partir de agora. Márcio se levantou devagar, parecendo menor do que quando entrará. Ao passar por Rafael, parou por um segundo, constrangido. Tentou. Eu sinto muito, Rafael. Fui duro demais. Rafael encarou, sem raiva, apenas cansado. Eu só espero que o senhor trate o próximo Rafael que aparecer na sua vida de outro jeito, respondeu, simples. Cláudio fez um gesto para que Márcio seguisse. Ao sair, o ex-diretor de RH caminhou pelo mesmo corredor por onde tantas vezes acompanhará pessoas até a porta. Só que, desta vez, os olhares eram para ele. Uma inversão simbólica que ninguém ali deixaria de notar. Quando a porta se fechou, o ambiente pareceu respirar aliviado. Roberto virou-se para Rafael, o olhar mais suave. Rafael, começou. Em nome da Andrade Tavares, eu quero te pedir desculpas. Você não merecia o que aconteceu lá embaixo. Nenhuma regra justifica desrespeito. Rafael balançou a cabeça, sem saber como reagir. Eu só queria trabalhar, confessou. Ajudar minha mãe. Tirar ela daquele serviço pesado de limpeza, pelo menos um pouco. Quando recebi o e-mail dizendo que eu tinha sido escolhido, eu achei que, finalmente, as coisas iam mudar. Helena levou a mão ao peito.
Como está sua mãe? Perguntou. Tem 62 anos, respondeu Rafael. Trabalha limpando banheiros em um prédio no centro. As mãos dela vivem ardendo por causa da água sanitária, do detergente. Ela passou minha camisa ontem à noite como se estivesse preparando o vestido de formatura de alguém importante. A voz dele falhou. 2 lágrimas teimosas escaparam, e ele as enxugou com o dorso da mão suja, envergonhado. Roberto deixou que o silêncio respeitoso preenchesse o espaço por alguns segundos. Depois, falou. Rafael, seu currículo é excelente. Sua avaliação técnica é ótima. Mas, sinceramente, nada disso chega perto do que você mostrou hoje. Caráter, empatia, coragem de fazer o certo mesmo quando isso te prejudica. Isso não se ensina em curso nenhum. Ele fechou a pasta e a colocou sobre a mesa. Se você ainda quiser, a vaga que era sua continua sendo sua. Consideraremos o episódio da manhã como um erro da empresa. Mas, fez uma pausa, na verdade, eu não quero só te devolver o que já era seu. Rafael franziu a testa, confuso. Como assim, doutor? Roberto se recostou na cadeira. Eu quero te oferecer uma oportunidade maior. A partir de hoje, se você aceitar, você não vai entrar como assistente administrativo júnior. Quero te contratar diretamente como assistente de diretoria, respondendo a mim. Isso significa um salário cerca de 40% acima do que você receberia, benefícios melhores e acesso a treinamentos que podem mudar a sua trajetória profissional. Rafael sentiu o chão balançar. Aquilo era muito além do que ele tinha imaginado. Assistente de diretoria? Repetiu, quase sem voz. Mas eu nunca trabalhei num cargo assim. Eu sou de um bairro simples. Não fiz faculdade ainda. Só terminei o ensino médio e alguns cursos livres. Roberto sorriu de leve. Experiência a gente treina. Caráter, não. Ele olhou para a mãe, que assentiu. Você não chegou aqui por acaso, Rafael. Passou pelos testes, pelas entrevistas. E hoje provou, com atitude, que o que está no seu currículo não é exagero. Eu prefiro ter alguém com seu coração perto da minha mesa do que mais um profissional frio, que só olha para números. Helena se aproximou um pouco mais, colocando a mão sobre a de Rafael. Meu filho, você não faz ideia do quanto esse mundo corporativo precisa de gente como você, disse, com voz doce. Não tenha medo de ser grande. Seu tamanho não é o do bairro em que você nasceu, é o das escolhas que você faz. Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Eu não sei se mereço tanto, confessou. Merece? Sim, respondeu Roberto. E, se ainda duvidar, use essa dúvida como combustível para estudar, aprender, crescer. A empresa vai pagar para você um curso de gestão para te ajudar a se preparar. E mais uma coisa. Ele olhou para a camisa manchada. Aquela camisa não quem te desqualifica. Pelo contrário, ela conta uma história. Mas entendo que, aqui dentro, você vai precisar de outras. Então, hoje mesmo, passe no setor financeiro, pegue um cartão corporativo com limite específico e compre algumas roupas de trabalho. Considere isso um investimento da empresa em você. Rafael arregalou os olhos. Um cartão, para mim, para você, confirmou Roberto. E não é presente, é parceria. Você entrega o seu melhor. A empresa oferece condições para você crescer. Por alguns segundos, Rafael não conseguiu falar. Apenas respirava fundo, tentando não desabar na frente deles. No fim, conseguiu apenas dizer: eu aceito. Helena sorriu, emocionada. Roberto se levantou, contornou a mesa e estendeu a mão. Bem-vindo a Andrade Tavares de Verdade, Rafael Santos. Rafael levantou-se também e apertou a mão dele com firmeza, sentindo que, naquele exato instante, uma página da sua vida era virada. O resto do dia passou como um borrão. Rafael foi levado para assinar novos papéis, desta vez já com o cargo de assistente de diretoria registrado. Conheceu Marina, a secretária que o ajudaria no dia a dia. Recebeu o crachá com a foto tirada ali mesmo, ainda meio suado, com a camisa manchada.
Essa foto vai ser um lembrete, brincou Marina, de onde tudo começou. Ele sorriu, sem jeito. Mais tarde, passou no setor financeiro, onde lhe entregaram um cartão corporativo com o limite já estabelecido por Roberto. Use com consciência, tá? Disse a moça do financeiro. Mas pode usar sem culpa. Ordem do chefe. No final da tarde, ao sair da empresa, o sol já estava mais baixo. Rafael desceu a rua com um passo mais leve, com a pasta agora recheada de documentos novos e um crachá pendurado no pescoço. No caminho, parou numa loja simples de roupas sociais. Escolheu 2 camisas, uma calça, um par de sapatos. Tudo básico, mas novo, limpo, com o cheiro de tecido recém-saído da embalagem. Cada peça que pegava, pensava na mãe. Ela merece me ver assim, pensou. Não por vaidade, mas para saber que o esforço dela valeu. Quando finalmente desceu do ônibus no bairro onde morava, já era noite. As luzes amarelas dos postes iluminavam as calçadas estreitas. Crianças brincavam na rua. Correndo entre os carros, o som de uma novela vazava por uma janela aberta. Rafael caminhou até a pequena casa de porta verde, pintura descascando em alguns pontos, mas sempre limpa. Ali era o lar. Ali estavam as lembranças do pai que se fora cedo demais, as risadas de infância, o cheiro de comida simples, mas feita com amor. Ao abrir o portão, ouviu a voz conhecida. Filho, é você? Dona Mariana apareceu na porta, com o avental amarrado na cintura, um pano de prato nas mãos. Os cabelos presos num coque simples, alguns fios brancos escapando. As mãos vermelhas, marcadas pelo contato diário com produtos fortes, tremiam levemente. É, mãe, respondeu ele, tentando sorrir. Ela correu, abraçou o filho com força. Eu estava tão ansiosa, disse, rindo e quase chorando ao mesmo tempo. Não via a hora de saber como foi. Me conta, como foi o primeiro dia? O pessoal foi legal? Você gostou do chefe? E a mesa? Tinha computador? Você tomou o café lá dentro? As perguntas vieram em avalanche, uma atrás da outra. Rafael engoliu em seco. Por um segundo, pensou em inventar alguma coisa mais simples, em pular a parte da humilhação. Mas lembrou-se do que tinha ouvido naquele dia. Fazer o certo não tem preço. E a verdade também era uma forma de fazer o certo. Mãe, começou, puxando-a com carinho para dentro da sala. Senta aqui. Eu tenho muita coisa para te contar. Eles se sentaram no sofá gasto, mas confortável. Dona Mariana olhou nos olhos e sentiu que havia algo ali além do cansaço normal. Aconteceu alguma coisa. Rafael? Perguntou, preocupada. Não me esconde nada, hein? Ele respirou fundo. Aconteceu de tudo, mãe. Do bom e do ruim. Começou então a narrar o dia, desde o ônibus lotado até o momento em que viu o carro azul parado na rua. Falou de Dona Helena, do pneu furado, do macaco enferrujado, das manchas de graxa na camisa. Contou como recusou o dinheiro, como correu para a empresa, como chegou atrasado sem perceber o quanto. Quando começou a falar da humilhação no hall, a voz dele tremeu. Disse como Márcio questionou, como riu da explicação, como chamou de amador, como demitiu diante de todos. Ele repetiu algumas frases, ainda machucado. Ele disse que lá não era ferro velho. Mãe, murmurou. Falou como se eu fosse lixo. Os olhos de Dona Mariana se encheram de lágrimas na mesma hora. Como ele se atreve? Sussurrou, a voz falhando. Falar assim com meu filho, que nunca fez mal para ninguém. Rafael continuou. Contou sobre Cláudio, o segurança que o acompanhou até a saída com respeito. E então falou do carro azul entrando, de Helena o reconhecendo, de sua reação ao descobrir que ele tinha sido demitido por causa dela. Quando revelou que Helena era mãe do CEO, Dona Mariana regalou os olhos. Mãe do dono? Repetiu, sem acreditar. Ele assentiu. Ela nos levou para o escritório dele. Aí eu conheci o Dr. Roberto. Ele ouviu tudo, pediu meu arquivo, viu as avaliações, chamou Márcio, confrontou ele. Os olhos de Rafael brilhavam. E demitiu o Márcio na hora. Dona Mariana levou as mãos à boca.
Meu Deus! Depois ele me pediu desculpas em nome da empresa. E Rafael sorriu, ainda sem acreditar completamente. Ele me deu o trabalho de volta. Só que melhor. Melhor como? Perguntou ela, inclinando-se para a frente. Ele me contratou direto como assistente de diretoria. Vou trabalhar perto dele. O salário é quase 40% maior do que aquele que eu ia ganhar. E ele vai pagar um curso de gestão para mim. E ainda me deu um cartão para comprar roupa de trabalho. Dona Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar tudo. Então, como se as emoções acumuladas transbordassem de uma vez, ela começou a chorar. Mãe, não chora, pediu Rafael, preocupado. Ela balançou a cabeça. Eu não estou chorando de tristeza, meu filho, respondeu, enxugando as lágrimas com o pano de prato. Eu estou chorando de alívio, de gratidão. Eu imaginei tanta coisa ruim quando você começou a falar de humilhação, de demissão. Eu achei que mais uma porta tinha se fechado. Mas Deus, ela sorriu, emocionada, Deus viu você trocando o pneu daquela senhora. Ela se aproximou e segurou o rosto do filho entre as mãos ásperas. Eu sempre te disse, fazer o certo pode doer na hora, mas mais cedo ou mais tarde a recompensa vem. Hoje você provou isso para mim de um jeito que eu nunca vou esquecer. Eu tenho tanto orgulho de você, Rafael, tanto orgulho. Seu pai, onde quer que esteja, também deve estar. Rafael não aguentou. Abraçou a mãe com força, sentindo o choro preso finalmente escapar. Choraram juntos, um pouco pela dor passada, muito pela esperança que se abria. Eu não sei se mereço tudo isso, mãe, confessou, com a voz abafada no ombro dela. Merece sim, meu filho, respondeu ela, acariciando seus cabelos. Porque você não vendeu seu coração por medo. Podia ter fingido que não viu o carro na rua. Podia ter pensado só em você. Mas você escolheu ajudar. E escolheu ser honesto comigo agora, na hora de contar. Isso é o que faz de você um homem de verdade. Eles ficaram abraçados por alguns minutos, deixando o tempo correr em silêncio. 6 meses se passaram. O relógio celular marcava 7h45 quando Rafael desceu do ônibus em frente ao mesmo bairro comercial, de prédios altos. O mesmo cenário de meses atrás, mas um Rafael diferente. O terno ainda era simples, mas bem ajustado. A camisa, agora, era uma de tantas outras que ele pôde comprar com dignidade. O crachá pendia do bolso com naturalidade. Rafael Santos, assistente de diretoria. Ele caminhou até Andrade Tavares com passos seguros. Ao entrar, cumprimentou a recepcionista pelo nome. Bom dia, Carla. Bom dia, Rafael, respondeu ela, sorridente. O doutor Roberto já chegou. Viu? Ótimo. Vou passar na minha sala e depois falo com ele. No caminho, passou pelos funcionários da limpeza que empurravam seus carrinhos de produtos. Bom dia, Dona Lúcia. Ele sorriu. Como está o joelho? Melhorando. Rafael. Obrigada por perguntar, respondeu ela, surpresa por ser lembrada. Cumprimentou também Cláudio, o segurança. E aí? Cláudio, firme e forte. Sempre, garoto. Cláudio sorriu. Quer dizer, não tão garoto assim, agora que é homem importante. Rafael riu. Importante, não. Só com um crachá diferente. Subiu de elevador até o andar onde ficava sua pequena sala. Um espaço modesto, mas com uma janela que deixava a luz entrar. Em cima da mesa, uma foto em porta-retrato chamava a atenção. Ele com toga simples de formatura de um curso de gestão empresarial, pago pela empresa, e Dona Mariana ao lado, sorrindo orgulhosa. Ao lado da foto, um certificado enquadrado, conclusão do curso de gestão e liderança organizacional. Ele passou os dedos pela moldura, lembrando de cada noite de estudo, de cada mensagem de áudio que a mãe mandava dizendo: vai descansar um pouco, filho, não precisa virar noite. Um toque na porta o tirou dos pensamentos. Posso entrar? Perguntou a voz de Roberto. Claro, doutor, respondeu Rafael, levantando-se. Roberto entrou com uma pasta nas mãos.
Como está o homem que já vale mais do que o currículo que eu li 6 meses atrás? Brincou, tentando não desapontar quem acreditou em mim. Respondeu Rafael, com um sorriso. Roberto puxou uma cadeira e sentou-se. Tenho uma notícia importante para você, disse, sério, mas com brilho nos olhos. A empresa está criando um novo setor, o de responsabilidade social e ética corporativa. Depois de tudo o que aconteceu, eu percebi que precisamos de alguém que não só entenda de processos, mas que seja, por si só, um lembrete vivo do tipo de valores que queremos dentro desta empresa. Ele colocou a pasta sobre a mesa de Rafael. E eu quero que você coordene esse novo setor. Rafael encarou, surpreso. Coordenar? Eu? Mas nada, cortou Roberto com gentileza. Você já mostrou que é mais do que capaz. Vai ter uma equipe pequena no começo, vai tocar projetos sociais, revisar políticas internas, ajudar a criar programas de apoio a funcionários em situação vulnerável. Quero que outras pessoas aqui dentro tenham a chance de serem tratadas com a humanidade que você não teve naquele primeiro dia e que, graças à sua atitude, nós aprendemos a oferecer. Rafael sentiu um peso bom pousar sobre os ombros. Responsabilidade, mas também confiança. Eu aceito, disse, com convicção. Roberto sorriu. Era isso que eu queria ouvir. Levantou-se e estendeu a mão. Bem-vindo ao próximo capítulo. Coordenador Rafael Santos. Quando Roberto saiu da sala, Rafael foi até a janela. De lá, via o estacionamento. Quase como um sinal, um carro azul entrou pelo portão, estacionando em uma vaga especial. Ele reconheceu o carro de Helena. Nas sextas-feiras, ela costumava passar na empresa para tomar um café com o filho. E, quase sempre, dava um jeito de encontrar Rafael nos corredores, perguntar da mãe dele, contar alguma história da juventude de Roberto. Eles já tinham criado uma espécie de amizade de gerações diferentes. Rafael sorriu ao vê-la descer do carro. Pensou brevemente em Márcio. Ouviu dizer que ele ainda não tinha conseguido se recolocar no mercado. Não por falta de currículo, mas por causa da reputação de rígido e insensível que o acompanhava. Alguns diziam que era castigo, outros que era exagero. Rafael, porém, não sentia prazer na queda dele. Cada escolha tem um preço, refletiu. Ele está pagando o dele. Eu paguei o meu naquele dia também. Só que, no meu caso, o preço virou investimento. O celular vibrou em cima da mesa. Era uma ligação de mãe. Rafael atendeu na mesma hora. Oi, mãe. Oi, meu filho. A voz de Mariana soou, animada. Só liguei para te avisar que hoje eu vou fazer aquele bolo de laranja que você gosta. Se conseguir, tenta não chegar tão tarde, tá? Ele olhou o horário na tela. Por ser sexta-feira e dia de menos movimento, sabia que poderia sair um pouco mais cedo. Hoje eu chego mais cedo, prometo, respondeu, sorrindo. Não precisa correr, viu? Disse ela, carinhosa. Você já correu demais nessa vida. O importante é que você continua fazendo o que é certo. O resto, a gente dá um jeito. Rafael sentiu um nó bom na garganta. Tá bom, mãe. Te amo. Também te amo, meu filho. Ele desligou, respirando fundo. Olhou mais uma vez para a foto na mesa, para a cidade além do vidro, para o crachá pendurado no bolso. Lembrou de novo daquele rol, da camisa manchada, do olhar de desprezo, do sentimento de ser do lado de fora. E depois, lembrou da mão de Helena segurando a sua, da voz de Roberto pedindo desculpas, do abraço da mãe naquela noite. Naquele momento, uma certeza se formou dentro dele, clara como o céu lá fora. Mesmo quando ninguém está olhando, fazer o certo vale a pena. Se você está ouvindo essa história e acredita nessa mensagem, se você também acha que ninguém deveria ser punido por fazer o bem, deixe o seu like neste vídeo e escreve aí nos comentários, em letras bem grandes. Fazer o bem vale a pena. Porque, um dia, quando você menos esperar, a vida pode te devolver, em dobro, cada gesto de bondade que você escolheu não vender.